Espero que todos estejam bem, tá? Saudades e um super beijo no coração. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho. A matéria em questão é Revolução Francesa. Gostaria que vocês tivessem o mesmo apreço, como se a gente estivesse em sala, né? Fazendo aquele caderno bem bonito, caderno estilo Instagram, né? Todo colorido, igual eu gosto, né? Que vocês façam. É o seguinte, então, roteiro, livro didático, é a página 27, 28, 29, 30, 31. As atividades a serem executadas é a 29 e a 32. Tudo referente à Revolução Francesa, ok? Então, vamos lá. Quais são as características gerais desse processo de Revolução Francesa? Nós temos o período que compreende entre 1789 a 1799. Então, nós temos aí a característica principal, que é absolutista, ou seja, poder concentrado na mão do rei, mercantilista, que é a prática econômica, ou seja, eles vivem dos metais preciosos, é uma corte totalmente luxuosa, vive na ostentação, ou seja, então os gastos vão ser altos. Então, se os gastos são altos, quem paga a conta é a burguesia. Por quê? Porque ela paga impostos. Essa consolidação da burguesia aí, gente, é a consolidação dela como classe, que seria a classe média que a gente conhece hoje, ok? Então, as características principais, de maneira geral, o que vocês vão colocar aí? Absolutista, mercantilista, uma sociedade voltada, baseada em privilégios para a nobreza e o clero, consolidação da burguesia como classe, né? Nós vamos ver aí as ações da burguesia e os altos impostos. Alguma semelhança com os dias de hoje? Óbvio, né, galera? A carga tributária sempre fica para a classe média, ou seja, então nós pagamos muitos impostos, né? Só que, infelizmente, a gente não vê a aplicabilidade desses impostos. Vamos ver agora a distribuição de terras na França. Aí, se vocês perceberem, seria uma pirâmide, tá bom? Então, no topo dessa pirâmide, nós temos o clero, que é parte da igreja, representa 1% da população, tem 20% das terras. Temos a nobreza, olha aí como ela é toda ostentosa, luxuosa, que é 2% da população e 35% das terras. E o terceiro estado, que é a maioria da população, representa 97%. E só tem 45% dessas terras. Ou seja, muitas pessoas ainda vão ter um pedacinho de terra e outras não vão ter, né? É um problema até hoje a questão da propriedade privada. Ok, então vamos ver agora os gastos que cada rei tinha e foi só acumulando as dívidas na França. O Luís XIV, que era o avô, né, tinha um gasto até ali alto. Depois o Luís XV, que é o filho do Luís XIV, também tinha vários gastos. Só uma curiosidade, o Luís XV, ele era famoso porque ele utilizava salto. Imagina, um rei utilizando salto. Mas por quê? Porque como ele era baixinho, ele queria apresentar-se mais alto. Depois dos passados anos, Luís XV virou uma marca de salto muito famosa e cara entre as mulheres, viu? Agora, o filho do Luís XV, o Luís XVI, só gastou, né? Mas aí eu vou dar uma justificativa. O Luís XVI era casado com uma rainha muito bonita, chamada Maria Antonieta. Ela era prussiana. A região da Prússia hoje compreende a Alemanha, viu, galera? Então, assim, era uma mulher muito lindíssima, acostumada a viver num luxo muito grande. E aí, quando ela se casou com o rei Luís XVI, os dois perderam a rédea aí dos gastos, né? E gastaram demais, fazendo com que a burguesia se revoltasse com esse processo e iniciasse o que a gente conhece hoje como Revolução Francesa. Olha aí o mapa de gasto, o exército gastava 33%, outros gastos de maneira geral 21%, juros 30%, pensões 100%, e a corte, que é aqueles que vivem, né, os bajuladores do rei, gastavam 10%. Vamos ver agora uma pirâmide que eu adoro, vocês façam aí também, olha que legal. Como que está dividida aí a sociedade francesa? Vocês podem colocar também como sociedade estamental. Sociedade estamental é que é dividida em estados, ou seja, dividida em classes. Nós temos o primeiro
estado, composto pelo clero. O segundo estado, a nobreza, com uma parte da alta burguesia. O terceiro estado, que são artesãos, camponeses, operários e uma pequena parte da burguesia. Tá? Tem uma figura muito interessante que faz parte também do terceiro estado, que é chamada de sans-culottes. Quem são os sans-culottes? Eles pegavam as roupas velhas dos nobres, né, e utilizavam. Como ficava estranho, né, porque usava uma meia até próxima do joelho, aí eles chamavam de sans-culotte, que significa sem aquele um babadinho que tinha um babado em cima, sabe, da meia. Então, aquilo era chamado de culotte, ok? Vamos ver agora aí a Assembleia dos Estados Gerais. Gente, é bem interessante isso aí, que designa o que a gente conhece hoje como esquerda e direita. Prestem atenção. Olha aqui. Quem sentava à esquerda estava a favor do povo. Quem sentava à direita estava a favor do rei. Ok? Essa é uma nomenclatura que é utilizada muito hoje na política brasileira, né? Esquerda e direita. Esse termo nasceu aonde? Na Revolução Francesa. Então, para causar hoje, vocês vão falar que a esquerda e a direita surgiram na Revolução Francesa no ano de 1789, quando a Assembleia dos Estados Gerais estava para decidir se aumentava ou não a carga tributária. Então, vamos pensar. Vocês acham que o terceiro estado, que é a maioria da população, 97%, que sentava à esquerda do parlamento, ia querer que aumentasse os impostos? Claro que não, né, gente? E quem estava do lado direito, que era a favor do rei, que vivia de todo luxo, vivia de toda ostentação, né? Não tinha nem, vamos dizer assim, eles não tinham trabalho, eles viviam de renda que o rei pagava para eles, que eram as pensões. Então, o que eles queriam? Que aumentasse os impostos, porque eles não queriam perder, ok? Então, preste atenção aí nessa composição de esquerda e direita, para a gente agora falar da maneira correta. Vamos agora para o início da Revolução Francesa. O símbolo, gente, da Revolução Francesa é a queda da Bastilha. Professor, o que é a Bastilha? A Bastilha era um município. Como assim? Então, vamos imaginar BH, Belo Horizonte e Venda Nova. Venda Nova é município de Belo Horizonte. A Bastilha era município de Paris. Então, o que acontece? A Bastilha, como ela era um pouco mais distante da capital, que no caso era Paris, ela era o símbolo do poder absolutista na França. Por que ela era o símbolo do poder absolutista? Ela tinha um diretor que coordenava todas as ações na Bastilha, como controle de mantimentos e cereais, controle de munições e armas, e todo mundo que não era afeto ao governo ficava preso na Bastilha. Então, ela era o símbolo do poder absolutista. E aí, gente, o início da Revolução Francesa fica na mão de quem? Da burguesia. E a burguesia vai lá e toma a Bastilha. A Bastilha é a queda do poder absolutista. Então, numa questão de prova, se perguntarem para vocês qual é o símbolo da Revolução Francesa, vocês vão marcar a queda da Bastilha. Vamos para a primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte. Toda vez que falar Assembleia, vocês vão lembrar do parlamento composto pela direita e pela esquerda. Eles vão decidir o que era melhor para todos. Então, vamos lá. Eles tinham, gente, como sistema de voto por estado. Então, vamos pensar comigo. Se o primeiro e o segundo estado fizessem uma aliança, quem que ia ser prejudicado era o terceiro estado. Agora, pensa comigo, vocês acham que o terceiro estado ia ter como aliado a nobreza? Claro que não, porque a nobreza gastava dinheiro e quem pagava era o terceiro estado. O clero, que eram os representantes religiosos, iam fazer aliança com o terceiro estado? Claro que não. Por quê? Porque o terceiro estado pagava imposto e o clero gastava, ok? Então, o que ficou decidido nessa primeira fase? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que até forma como base para a nossa Constituição, uma monarquia constitucional. Opa, o que é uma monarquia constitucional, professora? É quando o rei vai governar através de uma Constituição. Constituição Civil do Clero. Opa, vamos colocar restrição para esse clero, vamos parar de gastar de forma desnecessária. E o voto censitário. O que é o voto censitário? É o voto por renda. Só vota quem tiver uma determinada renda, ok? Então, vamos ver aí agora
Que bonita a imagem da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Olha que linda, né? Duas mulheres lembram que a figura feminina sempre aparece em constituições, a figura feminina sempre aparece em estátuas, né? Por quê? Em dinheiro, porque a mulher ela tem a imagem, né, de gerar, né? Só nós que podemos ter quê? Filhos, não é isso? Então, essa ideia de associar sempre a mulher, porque está entrando numa nova fase, numa nova geração, ela está gerindo, né? Temos aí agora a segunda fase da Assembleia Nacional Constituinte, que vai de 1792 até 1795. Então, a gente vai ter uma fase aí de girondinos e jacobinos. Oi, professor, o que é girondinos e jacobinos? Girondinos são a alta burguesia, os jacobinos é a pequena burguesia. Se eu perguntar para vocês na prova quais são os dois partidos políticos formados na época da Revolução Francesa, vocês vão marcar como girondinos e jacobinos, ok? Vamos ter a proclamação da República, então é uma fase em que a França se torna republicana, ou seja, tem um representante só, não tem nenhum vestígio monárquico, ou seja, não tem nada de rei. Temos a execução do Luís XVI em praça pública, arrancaram o pescoço dele. Como assim, professora? Por quê? Quais são os motivos, gente? Quando você executa o rei, quer dizer que você está matando, você está acabando com a monarquia. E vamos ter a fase da ditadura jacobina, que é a fase do terror, que vai matar muita gente, que vai ser utilizado a guilhotina. É bem interessante que a guilhotina foi inventada por um médico chamado Dr. Guilhotin. Por que ele inventou a guilhotina? Para ficar mais fácil as execuções. E outra, né? Era até uma questão de saúde pública, porque o ato de ficar enforcando as pessoas, além de ser demorado e muito sofrido, ele queria uma execução que fosse sumária para todos. Tanto rico quanto pobre usavam a guilhotina. Porque na França, gente, quando tinha as condenações, quem era membro da nobreza ou do clero, ele escolhia o seu carrasco e pagava uma pessoa para cortar o seu pescoço. Então, em 3 segundos, a pessoa estava morta. Já o pobre, quando ele era condenado, ele tinha 2 formas, né, de execução. Uma por enforcamento na praça pública ou afogamento. Então, ele sofria muito antes de morrer. E aí, esse médico, né, que fazia parte da ditadura jacobina, ele teve uma ideia e falou assim, não, vamos criar uma máquina com que 3 segundos, tanto pobre quanto rico, vão morrer sem nenhum sofrimento, ok? Vamos ter o Comitê de Salvação Pública, que é para reorganizar a França. Vamos ter o Tribunal Revolucionário, que aí é uma contra-resposta. E as medidas que vão alcançar o povo. Vamos ver agora aí a execução do rei Luís XVI. Ele fala suas últimas palavras, depois coloca ele na guilhotina. Então, 3 segundinhos ele morreu. É interessante, gente, que a Maria Antonieta, sua esposa, quando ficou presa, né, junto com ele, ela desenvolveu uma doença que hoje a gente conhece como vitiligo. Como ela ficou, né, afastada dos seus filhos, ela viu seu marido pela última vez, uns 8 meses antes da execução, ela tinha apenas 34 anos e tinha a aparência de uma mulher de 70. Ela envelheceu durante esses 6 meses, né, por causa do abalo emocional que ela teve. Ela foi retirada da presença dos seus filhos, eram 4 crianças pequenas, ela nunca mais viu seu marido, né, e ficou sabendo que ele foi executado, e aí ela desenvolveu essa doença emocional. Tem um filme muito bacana que conta a história da Revolução Francesa, uma parte, tá, gente? Mas vale a pena vocês assistirem, chama Maria Antonieta. É bem legal. E assim, mostra como que vivia toda a corte, aquele luxo, aquela ostentação toda. Infelizmente, o rei e a sua família foram executados porque eles tentaram fugir. Isso é considerado uma forma de, vamos dizer assim, uma covardia grande com o povo, né? Porque o capitão abandonou o barco, vamos dizer assim, né? Ele não quis saber o que ia acontecer com o povo. E quando ele estava chegando próximo da Prússia, que era a terra natal da Maria Antonieta, uma guarda do exército
que fazia parte do Tribunal Revolucionário, identificou que ele era o rei através da assinatura e da forma como ele se portou ao descer da carruagem. Quando ele desceu da carruagem, ele, né, estendeu a mão, e aí eles acharam estranho. Como assim pessoas tão simples que estão tentando atravessar a Prússia, da França para a Prússia, e estendem a mão da forma como ele estendeu? Aí deixou claro que ele era um membro nobre, e aí até que o responsável daquela guarnição do exército chegou, identificou eles como membros da família real. E aí eles voltaram para a França, foram condenados, né, sentenciados a traidores, e depois foram executados, ok? Vamos aí para a terceira fase, que é a fase do diretório. Chama diretório porque nós vamos ter diretores governando, tá? Então, de 1795 a 1798, nós vamos ter esses diretores tentando governar. Só que teve um probleminha, teve a corrupção. E aí, gente, essa corrupção estava ligada aos gastos econômicos e ao tanto de dinheiro que estava entrando. Ou seja, eles tiveram acesso à máquina administrativa, à máquina econômica, e aí passaram a roubar, e aí não ajudou em nada no processo da Revolução Francesa. Aí nós vamos ter a oposição jacobina, que tem como líder, né, o Robespierre, que vai fazer uma conspiração dos iguais. O que é a conspiração dos iguais? Eles vão se reunir, né, e vão decidir o que eles devem fazer com as propriedades dos nobres. Então, eles vão pegar as propriedades dos nobres e vão passar para o povo. Isso hoje é conhecido como reforma agrária, que eu pego as terras e passo para quem não tem. Essa oposição jacobina, ela foi um pouco intensa, porque ela executou muitas pessoas, né? Assim, sem dó. Pra vocês terem ideia, o Robespierre, que era o líder, né, do movimento jacobino, ele matou o melhor amigo dele, só porque o melhor amigo dele, o Danton, virou para ele e falou: olha, eu acho que você está pegando pesado com o regime, você podia desacelerar um pouco. E aí ele achou que estava conspirando contra ele e o executou. Infelizmente, o Robespierre tentou se matar com um tiro na boca, errou esse tiro, então só atravessou, ele não chegou a morrer de imediato, ele foi preso, ficou agonizando quase um ano, depois que veio a falecer. Nesse período entra uma figura muito interessante, que é até a matéria da nossa próxima aula, que é o Napoleão Bonaparte. É ele que vai dar o golpe do 18 Brumário, que é o período que compreende entre outubro e novembro na França. E o Napoleão Bonaparte é uma figura muito interessante, porque ele vem da classe média, ele era do exército, ele não era francês, ele era italiano. E aí vocês imaginam que uma pessoa totalmente fora de contexto consegue dar um golpe e se tornar presidente, um ditador, na verdade, da França. Tiveram uma série de coisas boas durante o governo dele, mas isso aí é para a próxima aula. Mas, finalizando a Revolução Francesa, o que a gente tem que saber? Que foi um movimento feito pela burguesia, que queria reduzir os impostos e eles queriam melhores condições de vida. Dentro desse contexto, vou mostrar para vocês algumas imagens do meu acervo particular. Isso aqui é o jardim do Palácio de Versalhes, que é onde é a moradia do rei, era onde que ele baixava todos os decretos, enfim, as reuniões. Olha que coisa mais linda, isso é só o jardim, viu, gente? Temos aqui a entrada do palácio, olha que coisa mais linda, isso aqui é a entrada do Palácio de Versalhes. Só para vocês terem ideia, são 40 quartos, só de quartos são 40, tá? Fora todas as salas, né, salas de reunião, salas de chá, é uma ostentação gigantesca. Imagina naquela época sustentar tudo isso. É bem interessante que hoje, nesse cantinho aqui, ó, é onde que guardam as carruagens. Vou mostrar uma para vocês terem ideia. Isso daqui é o fundo, tá? Que é aquele jardim que eu mostrei para vocês. Então, isso aqui é a frente, isso aqui é o fundo do Palácio de Versalhes, onde o rei Luís XIV, XV e XVI morou, e aonde que ocasionou a Revolução Francesa. É bem interessante, né? Vocês imaginarem que é bem conservado, existe até hoje, é aberta a visitação, então vale muito a pena a visitação de quem tem oportunidade.
E aqui uma carruagem usada por Maria Antonieta. Olha que coisa mais linda, toda com detalhes de ouro, tá? Aqui tem as iniciais. Toda essa carruagem era, né, adaptada para poder colocar a família real. Depois ela foi reformada. Essa aqui é a segunda reforma, tá? Dessa carruagem. Ela já tinha várias coisas aqui bem tecnológicas, vamos dizer assim, para a época. E aí era o meio de transporte na França, ok? Queridos, eu espero que vocês estejam bem, né, nesse período de isolamento. Espero que tenham pegado alguma coisa, façam suas anotações, leiam as páginas do livro e quem sabe, né, uma próxima oportunidade nós estamos mais juntinhos, tá? Um super beijo e fiquem